O Afonso Pena é filho de um português com uma mineira de Santa Bárbara, do interior de Minas Gerais. O meu grau de parentesco é que eu sou sobrinho bisneto de Afonso Pena. Significa que o meu bisavô, que é pai do meu avô, que é pai do meu pai, era irmão do Afonso Pena. Meu nome é Afonso Augusto Moreira Pena e tenho orgulho e responsabilidade de ser homônimo e bisneto do presidente Afonso Pena. Já na segunda década pós-proclamação da República, ele então postula a presidência da República. A biografia do presidente Afonso Augusto Moreira Pena, o 7º presidente da República, o primeiro que Minas deu ao Brasil, é algo de extraordinariamente rico. Contamos uma história, a história de Afonso Pena através de poesias, né, que foi apresentada até na Academia Municipalista de Letras de Belo Horizonte. Estamos na casa onde nasceu o ilustre filho de Santa Bárbara, o presidente Afonso Pena. Ele foi sepultado na mesma casa onde ele nasceu, onde foi feito um mausoléu no dia de exatamente 100 anos do seu falecimento. Afonso Pena nasceu em 1847 em Santa Bárbara. Passou sua infância lá, como toda criança, brincava pelos rios, nadava nos ribeirões da fazenda, gostava de pescar, ia atrás do circo. E ele teve uma qualidade específica, que foi o fato de seus pais se preocuparem muito com a educação. E desde muito cedo ele teve professores particulares na casa dele que lhe ensinaram francês, lhe ensinaram latim, ensinaram história, matemática, português, claro. E com 10 anos ele foi levado para o tradicional Colégio do Caraça. O Afonso Pena, que frequentava essa casa, era uma criança, né? Normal como qualquer outra, né? Com as suas proezas, né? As suas brincadeiras. Ele era normal, como qualquer outra criança, até, né, o estudo e a formação no Colégio Caraça, de onde ele começou a evoluir, né, como político. O pai de Afonso Pena ficou órfão na cidade de Ribeira de Pena, na região norte de Portugal, região chamada Província de Trás-os-Montes. Ele veio para essa região, veio mais precisamente para Brumal, para morar com um tio dele, que era padre, o padre Sebastião José de Carvalho Pena. O padre providenciou imatriculá-lo no seminário de Mariana, queria que ele seguisse a carreira de padre também. Ele desistiu da carreira eclesiástica, resolveu seguir vida leiga. Acabou casando com a Maria Rosa da Conceição. Com o falecimento da Maria Rosa, ele casou de novo com a Ana Moreira dos Santos, que veio a ser a mãe do Afonso Pena e mãe também do meu bisavô. Ele teve um primeiro casamento, o Afonso Pena é filho do seu segundo casamento. Ele veio para o Brasil. Há notícias não exatamente, não exatamente comprovadas, mas a notícia de que ele teria servido como militar no governo de Dom Pedro I, portanto, na corte no Rio de Janeiro, e há até um registro de que ele teria sido deputado provincial. São estas informações que me levam a admitir que a vocação política do Afonso Pena certamente terá sido herdada do pai. Gostava de todas as matérias, disciplinas.
só não gostava dos banhos matinais, que eram os banhos frios, gelados, né? Faça chuva, faça sol. O Afonso Pena tinha como babá uma escrava e gostava de nadar no riacho de Santa Bárbara. Aí a mãe de Afonso Pena pediu à escrava para buscá-lo e trouxe Afonso Pena para casa e aí falou para a mãe: mamãe, meu pai me ensinou que todos nós precisamos saber nadar e fazer política. Afonso Pena, governador de Minas, logo após a proclamação da República, ainda a capital em Ouro Preto, ele vai conduzir o processo, então, de mudança da capital para Belo Horizonte. Eu dividiria a vida do nosso mineiro ilustre em 3 partes. A primeira parte, a sua vivência em Santa Bárbara, a sua passagem pelo Caraça, responsável por sua formação básica, e a sua ida para São Paulo, onde ele estudou o curso de Direito, fazendo lá também, no Largo de São Francisco, o seu doutoramento. É a primeira fase. A segunda fase, digamos, da vida do Afonso Pena, eu consideraria a figura do advogado, a figura do professor, a figura do jurista. E uma terceira fase, uma terceira compreensão, um terceiro tranche da sua vida pessoal, a sua vida política, a sua vida de deputado, de senador, de conselheiro do Império, de governador ou presidente do estado de Minas Gerais e culminando com a presidência da República, em cujo cargo ele faleceu. Afonso Pena ingressou na tradicional Faculdade de Direito de São Paulo, né, ao Largo de São Francisco, em 1866. Ele teve por colegas de turma Castro Alves, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Rodrigues Alves, e ele se juntou com essa turma toda, além dos muitos mineiros que tinham a única opção de ir para São Paulo estudar, e lá, influenciado pelo pensamento de tantos outros abolicionistas, ele desenvolveu ainda mais o seu espírito abolicionista, lutar contra a escravatura. Quando ele foi visitar a mineração de ouro, por indicação do pai, e lá chegando, ele verificou que escravas grávidas trabalhavam no serviço da mineração de ouro. Então ele falou com o feitor, e o feitor respondeu: é assim mesmo, senhorzinho. Aí, quando ele chegou em casa, ele comentou com o pai e disse que não era justo que as escravas grávidas trabalhassem em serviços penosos, mas apenas deveriam fazer serviços domésticos. Mais tarde, e como ministro da Justiça, Afonso Pena subscreveu a lei dos sexagenários, de modo que ele participou ativamente do término da escravidão no Brasil, da abolição da escravatura no Brasil. Eu, como professora, eu já trabalhei, né, em sala de aula com o tema Afonso Pena, que era o centenário de presidência. Então, já tentei estudar junto com os alunos a história desse santa barbarense que foi ilustre, né, que tem uma história muito bonita em relação à vida familiar, social, né, educacional, política, e que serve, né, de exemplo. Claro, por consequência do que se viveu no Brasil em termos políticos, que estar juntos de Rodrigues Alves, de Castro Alves, de Rui Barbosa, é claro que a influência terá sido marcante, porque há notícias de que eles escreviam com muita frequência no noticioso da própria faculdade. Isto naquela época, nós estamos falando aí ainda da segunda metade, depois de 1870, 1880,
A advocacia de então era uma advocacia, sobretudo no interior de Minas Gerais, cidade pequena, relativamente pequena mesmo para a época. A advocacia era muito artesanal e muito feita no contexto das relações sociais também. Como era um homem bom, de coração bom, um homem, sobretudo, de muita convicção religiosa, católico, e, portanto, com essa postura de servir, de ajudar, de ser misericordioso com as agruras, né, da população mais pobre, é muito possível, é muito provável que ele tenha feito muita advocacia gratuita, que ele tenha atendido muito àqueles que necessitavam. E ele, então, pega um dos seus bens, ele não tinha grande patrimônio, e destina à construção da Faculdade de Direito, da primeira sede dessa faculdade, e cria, efetivamente, a Faculdade Livre de Direito, que era o nome que ela tinha à época. Essa, não à toa, é a Casa de Afonso Pena. Foi uma ideia liderada por ele desde o começo, foi uma ideia encabeçada por ele, depois trazida para Belo Horizonte, e ele foi a pessoa que esteve à frente dela nos seus períodos de maturação mesmo, de formação da instituição. Então, é a Casa de Afonso Pena. Para nós, mineiros, para nós advogados, a gente registra a criação da Faculdade de Direito como o maior ato da vida do presidente Afonso Pena. Afonso Pena esse registro é muito importante, 2 vezes o criador da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. O Afonso Pena, governador, criou a Faculdade Livre de Direito em Ouro Preto e dela foi professor. Já ex-governador, como advogado, prestou um grande trabalho ao Estado de Minas, numa demanda de fronteira, ao que parece, com o Estado do Espírito Santo. Ele ganhou a causa para o Estado de Minas Gerais e não quis cobrar os honorários. O governador mandou então saber quanto é que corresponderia a título de honorários aquele serviço e mandou depositar esse dinheiro na conta do Afonso Pena. O Afonso Pena pegou esse dinheiro e construiu a sede em Belo Horizonte da Faculdade de Direito. Ele teve essa visão, naturalmente era uma capital nova, era preciso, né, que houvesse a instalação de escolas, mas foi com patrimônio próprio e não com dinheiro público que ele viabiliza o surgimento da Faculdade de Direito no final dos anos de 1890. Ele é eleito presidente de Minas, é o primeiro presidente eleito pelo voto direto em Minas Gerais, e passa a administrar o Estado, dando especial atenção para a agricultura, claro, para a educação, para os problemas do dia a dia, da economia, do ensino, da abertura de estradas, principalmente de trem de ferro, coisa que ele vai completar quando se elege presidente da República. Com a ferrovia, veio muito progresso para Santa Bárbara, veio uma fábrica de tecido, né? Veio deu impulso ao comércio, né? Aqui virou um centro de distribuição de alimentos, ia daqui para o Rio, né? Para outras regiões de consumo. Embora a política tenha sido a grande vocação de Afonso Pena, há 2 episódios na vida dele que merecem registro porque são demonstradores ou são demonstradoras do grande advogado que ele era. Primeiro, a tese dele sobre letra de câmbio no seu doutoramento na faculdade é muito interessante. Segundo, com a proclamação da República, ele chegou a abandonar a política e voltou para Santa Bárbara para exercer a advocacia. Aí os 2 partidos políticos
A propósito da feitura da Constituição do Estado de Minas Gerais, o convocaram. Ele não só foi constituinte em Minas Gerais, como em seguida foi o governador da harmonização, o governador da conciliação, porque ele foi eleito governador pelas duas partes politicamente contrárias à época. O Afonso Pena, governador do estado, levou o Congresso Mineiro para Barbacena, terra de sua mãe, e lá é que foi assinado o ato de criação da Cidade de Minas, no Curral del Rei, hoje a nossa Belo Horizonte. Foi uma análise técnica que foi feita para a escolha do local e depois a própria criação da cidade, o planejamento urbanístico, foi feito sob os auspícios de Afonso Pena. Ele foi o único que, após a eleição e antes da sua posse no Congresso Nacional, presidido pelo Rui Barbosa, ele foi o único a visitar todas as regiões do país. Inclusive, esteve até com o padre Cícero, no Nordeste. Em cada região, ele procurava saber as demandas, enfim, as necessidades de cada região, de cada cidade. Pela história que nós temos de Afonso Pena, a vida inteira, em 2 anos e 7 meses que ele teve no governo, ele rodou o Brasil inteiro e deixou pontos marcantes em todas as partes do Brasil, né, com suas ações, deixando transparência, competência e ética. Todas as informações relacionadas à vida do presidente Afonso Pena vocês vão encontrar aqui neste casarão. Também uma história interessante é o translado, né, do mausoléu que se encontrava no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, para a casa onde ele nasceu, está aqui, né? Os restos mortais, né, que vieram em urnas, em 2 urnas pequenas, que foi feita uma cerimônia, depois de ser remontado de novo o mausoléu, foram colocados aqui na casa onde ele nasceu. Eu não sei se terá sido exatamente o desejo dele, mas depois, posteriormente, quando se tomou a decisão de levar os despojos, foi encontrada alguma correspondência dele, uma carta. Alguém trouxe uma carta onde ele expressava o desejo de ser sepultado na mesma terra onde havia nascido. O que veio a acontecer exatos 100 anos depois. Porque Afonso Pena representa para Santa Bárbara, para o povo, né, santabarbarense, é a vontade, é a história, é a família, é a valorização da família, a educação, né, que foi o ponto principal. No entanto, as 4 palavras, né, no leito de morte, Deus, pátria, liberdade e família, ele foca exatamente as 4 palavras principais para uma pessoa. Santa Bárbara tem muito orgulho desse filho ilustre, Afonso Pena. Eu nasci em Santa Bárbara, lá estudei no Grupo Escolar Afonso Pena, passei pela escola estadual que tem o nome de Afonso Pena, saí, é verdade, para estudar no seminário, tive uma passagem pelo Caraça, mas na verdade os meus estudos principais foram com os padres salesianos, mas o que é importante dizer é que Santa Bárbara viveu por um longo período à sombra, não é, rendendo permanente homenagem a Afonso Pena. Na realidade, esta casa, antes de ser memorial, ela foi hotel dos viajantes, ela foi empório. Por quê? Porque uma filha do presidente Afonso Pena herdou a casa. Ela herdou a casa e ela, como se tornou freira, né, ela doou para a paróquia de Santo Antônio. Então, aqui de Santa Bárbara, a matriz de Santo Antônio aqui de Santa Bárbara. O que acontece? E aí a matriz alugava para escolas, já foi CUT, já foi um punhado de coisa que funcionou aqui. Boate, né, nos anos 80, até que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara entra num acordo com a paróquia de construir uma pastoral que funcionava aqui, né, também, e a paróquia fazer a doação da casa para que fosse feito o memorial. E assim foi feito. Um líder, ele
de alguma maneira, venceu a mortalidade, ele se tornou imortal, na medida em que ele cria uma instituição de ensino com essa solidez e que a gente a identifica como a casa dele, né? Então, ele venceu a mortalidade pelas razões mais nobres, né? Que são as razões da pesquisa, do estudo teórico, do estudo humanista. E, enfim, um inquieto, que eu acho que todas as grandes pessoas, todas aquelas que realizam feito, têm como característica uma inquietude, uma vontade, uma angústia, uma vontade de fazer algo a mais por sua passagem na Terra. Creio que teria sido um bom ministro do STF. Posso contar um episódio semelhante que ocorreu depois, quando ele convidou Pedro Lessa para integrar o Supremo Tribunal Federal. E, diante da resistência do Pedro Lessa, que tinha a maior banca de advocacia do estado de São Paulo, embora fosse mineiro de origem, o Afonso Pena lhe teria dito: estou cumprindo o meu dever ao nomeá-lo, e o senhor saberá também como cumprir o seu. Aí Pedro Lessa aceitou e veio a ser, na minha modesta opinião, o maior de todos os ministros que o Supremo teve durante o século XX. Afonso Arinos de Melo Franco, que foi chanceler da República, foi chanceler nos anos 60, escreveu uma preciosa biografia de Afonso Pena. E ele esclarece um fato que ficou meio nebuloso durante algum tempo, que foi a altercação que Afonso Pena teve, enquanto presidente da República, com o seu ministro da Guerra, que era o Marechal Hermes da Fonseca. Então, algumas fontes diziam que teria havido um bate-boca e que o Marechal Hermes teria jogado a espada no chão. E o Afonso Arinos de Melo Franco desmente isso. Diz que a conversa foi em tom duro, porém respeitoso. O fato é que Hermes da Fonseca demitiu-se e 2 dias depois o Afonso Pena morreu. O Afonso Pena morreu no exercício da presidência. Sobre a sua morte, ele morreu de influenza, ao que parece uma gripe forte que se abatera sobre os moradores no Rio de Janeiro, mas os registros dizem mais. Uns dizem que ele teria morrido de desgosto pelo falecimento de seu filho meses antes do seu próprio falecimento. Ele fez 3 pedidos. Ele gostava de ver o sabiá cantando na laranjeira, né, sobre o pé da laranjeira. No cemitério de São João Batista, esse pedido não pôde se realizar. Não existia esse pé de laranjeira. Aí, quando foi transladado para cá, foi plantado do lado do túmulo um pé de laranjeira, no qual todas as manhãs realmente fica cheio de passarinhos, sabiás, cantando. Outro, que ele não queria ser sepultado sozinho, né? Aí foi sepultado Dona Guilhermina e 3 filhos dele. Outro é que ele queria que houvesse o hasteamento da bandeira. Então, em cima, né, das colunas do túmulo, existe uma bandeira do Brasil. Um vitral com a bandeira do Brasil. Se eu pudesse definir Afonso Pena, ele era um dos competentes presidentes da Primeira República, que trabalhavam pelo bem do povo e dos brasileiros. Excepcional brasileiro. Um dos 2 maiores presidentes da República que o Brasil teve. O outro também foi mineiro, mas não estudou aqui na casa. Afonso Pena e Juscelino Kubitschek de Oliveira foram os 2 grandes presidentes que este país teve. Minas ainda está devendo um outro bom presidente ao país.